Ferrey aqui e hoje mais uma aula super bacana, uma aula sobre logaritmo. Meu Deus, logaritmo! Sim, logaritmo. Tu vai aprender que logaritmo não tem nada de difícil. Vou te passar as definições de logaritmos aqui hoje. Vamos lá. Leitura. Logaritmo de b em uma base a é igual a x se e somente se este a elevado a x for igual a b. Ou seja, logaritmo é uma potência. Logaritmo é uma potência. Professor, não entendia nada. Calma lá que eu tô aqui para te ajudar. De novo, logaritmo é uma potência. Então, olha o exemplo. Logaritmo de 16 numa base 2. Definição, diz que isto vira isto aqui. Olha como que eu fiz a leitura. Logaritmo de b em uma base a. Então, todo logaritmo tem uma base e esta base deve ser elevada a um número que resulte exatamente nesse b. Olha o processo, esse aqui, ó. Este está elevado a x, ó, para gerar o resultado b. Então eu coloco logaritmo de 16 na base 2, eu vou olhar para base. Primeiro nome que eu quero que vocês guardem, base. Tu vai perguntar para essa base, 2, que é a base, elevado a qual expoente que dá 16? Perfeita resposta, porque eu vi vocês falando 4, isso mesmo, 4, ó, 2 elevado à quarta potência que dá 16. Ou seja, dá para escrever assim, ó, 2 elevado à quarta igual a 16. É simplesmente uma maneira diferente de escrever uma potência. Quer mais um exemplo? Pega lá, logaritmo de 9 numa base 3. Qual que é a pergunta mesmo? Ó, a única coisa que eu falei de novo para vocês, base. Então vou perguntar para a base. A base é o 3. 3 elevado a qual expoente para dar 9? Perfeito, eu sei que tu respondeu 2. Isto mesmo, ó, 2. Ou seja, eu posso escrever dessa maneira, ó, 3 elevado ao quadrado, que dá exatamente 9. Essa é a definição de logaritmo. Antes de eu continuar, vamos colocar alguns nomes mais técnicos agora e algumas situações. Mas isso foi para te mostrar que logaritmo não é nada difícil. Mas não esqueça, na matemática sempre temos algumas condições, temos algumas definições, alguns nomes que provas podem cobrar. Então vamos a esses nomes. O primeiro, que é o mais importante, a gente faz na própria leitura do log, como eu já falei para vocês. Logaritmo de b em uma base a. Então este nomezinho aqui, eu considero ele o mais importante, para lembrar que logaritmo é na verdade uma potência, potência tem base, então tem que lembrar desta base aí, tá bom? Agora, este númerozinho aqui, ó, ele é chamado de logaritmando, ou se quiser anotar aí no teu caderno, que eu sei que tu tá copiando a matéria, pode ser chamado também de antilogaritmo, tá bom? Por que antilogaritmo? Porque vem anterior ao teu resultado. O teu resultado é o teu logaritmo, ó. Então, isto vale x, ou seja, x é o teu logaritmo, certo? Porém, todavia, cuidado, entretanto, fique esperto com isto aqui. Existe uma condição de existência para esses valores. Eu não posso calcular logaritmo de qualquer número. Primeiro caso, o meu logaritmando sempre deve ser maior do que zero, um valor positivo. E a base, ela sempre deve ser maior do que zero e diferente de 1, tá bom? Fique esperto quanto a isso. Numa aula igual a de hoje, que é a definição de logaritmo, tu não vai ter que utilizar esses detalhes. Por quê? Porque dentro da definição, todo logaritmo que ele trouxer para vocês, e todos que eu mostrar para vocês, óbvio que estarão dentro da definição, mas não esqueça que depois tu vai trabalhar com letras, com coisas algébricas, para trabalhar com função, isso interfere no domínio da nossa estrutura da função logarítmica, já tivemos aula sobre domínio de funções, então é bom ficar esperto, vai te atrapalhar, atrapalhar não é a maneira mais correta de dizer, mas vai interferir em uma possível resposta para resolver uma inequação ou uma equação. Então nas próximas aulas de log que envolvem funções, inequações e equações, eu quero que vocês deem uma atenção muito, mas muito grande para a condição de existência. Pelo menos hoje guarda. Logaritmo tem uma condição de existência. Se tu vai decorar ela já hoje, não tem problema, mas já deixa na tua cabeça, ó, tem uma condição de existência, não pode esquecer, tem alguma coisa, tá bom? Fica bem esperto quanto a isso, beleza? Entendido os nomes, entendido como calcula log, vamos complicar um pouquinho? Ah, professor, para que complicar?
porque depois em prova pode aparecer algo mais complicado. Então vamos lá. Logaritmo de raiz sétima de 25 centésimos numa base 16. Meu Deus, professor, agora ficou impossível. Não, porque é a mesma coisa. A definição de log não muda porque o número é feio, não muda porque eu mudei de cor, não muda porque tem decimal, não muda porque tem radiciação. É isso que tem que ficar na tua cabeça. A definição de logaritmo é a mesma, então tu vai trabalhar do mesmo jeitão. O problema é que aqui de verde eu sabia fazer de cabeça. Bati o olho e já identifiquei a resposta. Agora nesse de laranja já tem um certo porém, porque a estrutura é um pouquinho mais complicada. Então o que a gente vai fazer? O que eu peço para vocês? Quando aparecer algo muito estranho em termos numéricos, não sei quanto vale de cabeça, eu vou chamar de x. E aí eu vou usar a definição. Eu vou pensar assim, ó, base elevado a qual expoente para gerar o resultado. Então olha o que eu fiz na festinha lá, ó. Esse 16, eu vou elevar a x, que é o resultado, ó, é o meu logaritmo, para gerar a raiz sétima de 0,25. Então na prática eu sempre falo assim, ó, apareceu o logaritmo, ó, pega a base, ó, vai elevar, vou até anotar aqui, ó, então sempre eu vou elevar e depois eu vou igualar. Então este passa elevando, o resultado vai igualar. Na prática eu falo que para resolver logaritmo, eleva, iguala, eleva, iguala. Não esqueça disso, tá bom? Ó, vai elevar, então ó, 16 passou elevando e o resultado eu vou igualar a raiz sétima de 0,25. Beleza? Professor, e agora como resolvo? Agora tu caiu numa equação exponencial. Já tivemos aula de equações exponenciais e inclusive eu passei um exemplo muito próximo disso aqui. Tá com dúvida? Pausa o vídeo agora, volta na aula de equação exponencial, lembra como resolve e depois volta para entender o restante da aula, porque aqui eu vou fazer um pouquinho mais direto do que eu já fiz na aula de equação exponencial. Repito, ficou com dúvida? Volta na equação exponencial, revisa como que resolve e depois termina de assistir essa aula aqui. Vamos junto então fazer aqui, ó. O que tem que fazer mesmo? Deixar na mesma base. Então esse 16 eu vou fatorar. 16 é 2 elevado a 4, que está elevado a x, igual a raiz sétima, por enquanto eu vou deixar. Meu Deus, professor, e esse 0,25? Está lá na aula de equação exponencial. 0,25 é a mesma coisa que 1/4. Tu fatora o 4, que vai dar 2 ao quadrado, mas ele está embaixo, vai ter que jogar para cima e vai ficar, na verdade, 2 elevado a menos 2. Meu Deus, professor, eu não entendi nada. Volta na aula de equação exponencial que eu explico com calma como a gente procede com um exemplo desse aqui, tá bom? Agora o que acontece? Potência de potência a gente multiplica, 2 elevado a 4x, igual a raiz, fica 2 elevado a... Lembra da regrinha lá, ó? Este que está aqui vem para cima, este que está aqui vem para baixo. Tipo bom, xibom, xibom, bom. O de cima sobe, o de baixo desce. Tchurururu, beleza? Não esqueça desta propriedade aí. Agora, como a base é a mesma, a gente vai comparar somente os expoentes. Vou até deixar aqui de outra cor agora a equação que a gente cai. Então vai ficar lá que 4x igual a menos 2 sétimos. Multiplica cruzado, 28x igual a menos 2, nosso x vai dar menos 2 sobre 28. Então onde é que está o problema agora? O problema está na resolução da equação exponencial, que eu vou ser chato e repetir mais uma vez. Qualquer coisa, volta na aula de equação exponencial, que tem cálculos idênticos a esse, feito de maneira mais lenta, tá bom? Hoje a aula é sobre logaritmo. Quero que tu entenda a definição de logaritmo. A equação exponencial é algo que é consequência dele, tá bom? E falando em consequência, a gente tem algo que é chamado de consequência da definição. O que é isso? Entender que logaritmo é uma potência. Por quê? Porque quando aparecerem alguns casos em especial, eu posso, digamos, calcular mais direto, fica mais acessível.
Olha os três primeiros que estão de preto aqui no quadro. Quanto vai dar log de A na base A? Já sei que tu me respondeu 1, está perfeito. Por que log de A na base A vai dar 1? Porque eu vou pensar assim, ó. Este A, que é a base, deve estar elevado a qual expoente para dar o próprio A? Todo número elevado a 1 que dá ele próprio. Olha o próximo exemplo. Logaritmo de A elevado a N para dar A. Já sei que respondeu N. Muito bem, está de parabéns. Olha aqui, ó, por que isso? Esta base, que é A, deve estar elevado a qual expoente para gerar este A elevado a N? Se eu tenho A e quero que o resultado seja A elevado a N, o Azinho só pode estar elevado a N. Essa passa a ser a nossa resposta. Se ficou um pouco com dúvida, presta atenção aqui, ó. Volta para o verde. Ó o 16. A resposta aqui deu 4. Por quê? Porque esse 16 é a mesma coisa que 2 elevado a 4. Tá ali, ó. Por isso que deu 4. Ó aqui, por que deu 2? Porque este 9 é a mesma coisa que 3 ao quadrado. Deu para compreender a propriedade? Eu sei que enquanto eu falava, tu já estava dando uma pensada nesse aqui. Quanto vai dar logaritmo de 1 numa base A qualquer? Parabéns, vocês estão muito bom hoje, hein? Olha aqui, ó, 0, isso mesmo. Por quê? Porque toda base, diferente de 0 é claro, tá bom? Toda base dentro dessa condição aqui, elevado a 0, que dá exatamente 1. Então pegue um 3 eleva a 0 dá 1, pegue um 5 eleva a 0 dá 1 e assim por diante. Beleza? São, como eu falei, consequências da definição. Na prática, é como tu fez lá os dois de verdinhos iniciais. Entendeu definição, teoricamente tu consegue fazer de cabeça. Mas se ficar na dúvida, sempre chama de x, eleva e iguala. Agora vem um detalhezinho um pouco mais estranho que a galera reclama um pouco. Esse aqui, ó. Esse último de verde eu coloquei até numa letra de cor diferente, porque é uma consequência que os alunos têm um pouquinho mais de dificuldade. Toda vez que aparecer uma base elevado a um logaritmo, onde a base do logaritmo seja a mesma base numérica, o resultado disso será sempre o teu logaritmando, será o teu B. Meu Deus, professor, por quê? Porque é consequência do log. Quer ver? Lá da definição inicial, ó. Logaritmo de B... Opa, errei aqui sem querer, vamos lá. De B numa base A vale x, C e somente C, A elevado a x, for igual a B. Eu só copiei o que está de preto aqui no início. Agora, perceba aqui comigo, ó. Observe aqui comigo. Quem é o x? O x é todo o nosso logaritmo. Então eu vou trocar esse x por todo esse logaritmo. Consequentemente, A elevado ao x, que é logaritmo de B na base A, gera exatamente B. É daí que vem esta propriedade, que é interessante porque depois cai em prova. Depois em prova cai assim, ó, 3 elevado a logaritmo de 7 na base 3. Tem um que olha e fala, meu Deus, professor, o cara misturou colocar número elevado a logaritmo, que absurdo. Absurdo nenhum, porque olha aqui, ó, este valorzinho, ó, é igual a este valorzinho. Consequentemente, a resposta é o 7. Simples, fique esperto, porque às vezes tu esquece uma consequência, esquece uma definição, esquece uma propriedade, digamos assim, e perde uma questão que seria resolvida de maneira direta. Ótimo! Estas são as definições de logaritmo. Só antes de acabar a aula, olha aqui, ó, coloquei atenção ao quê? Alguns casos especiais que a gente tem que ficar atento. O primeiro é chamado de logaritmo decimal. É o log sozinho, sem base, digamos assim, é aquele que aparece na tua calculadora. Se tu pegar a calculadora científica, tem uma tecla log. Este log não vai trazer base. Quando não traz base, significa que é logaritmo decimal, está na base 10. Como assim, professor? Seria algo assim, ó. Imagine que aparecesse pra gente isso aqui, ó. Logaritmo de B. Nossa, professor, cadê a base? É 1. Não fale 1, até porque a base não pode ser 1, tá bom? A base, ela é quanto? Ela é 10. Então, quando não aparecer base,
a base é 10. É o logaritmo decimal, muito usado, inclusive. Várias provas cobram logaritmo decimal e em outras aulas faremos exercício com este log, tá bom? No momento eu quero que guarde a definição. E outro logaritmo também trabalhado é o tal do logaritmo natural. Alguns livros trazem muitas vezes a ideia chamando de logaritmo neperiano, em homenagem ao matemático John Napier, que foi o primeiro matemático a trabalhar com as tabelas logarítmicas. Só tome cuidado, que o logaritmo natural não é exatamente o mesmo logaritmo neperiano. São alguns pequenos detalhes que fazem uma diferença, mas não vou entrar em detalhe aqui, tá bom? Mas tu pode encontrar com o nome de logaritmo neperiano. Não seria o mais adequado, mas de vez em quando alguns autores colocam para homenagear John Napier, beleza? Mas o mais correto é logaritmo natural. Como que fica o logaritmo natural? Ele tem até uma simbologia diferente. Ele aparece assim, ó, ln. Então, se aparecer lá ln de b, é o tal do logaritmo natural de b. E o que seria o tal do logaritmo natural? É o logaritmo na base e. Meu Deus, senhor, tá ficando mais esquisito? Este e, ele é um número irracional. Vou até colocar aqui, ó. Este e, ele é um número irracional e ele vale aproximadamente 2,7. É o tal do número de Euler. Tem que saber, professor, tem que saber a simbologia, porque as provas cobram o tal do ln. O que eu preciso que tu saiba é que o ln de b seria a mesma coisa que logaritmo de b em uma base e. Perfeito? Isto é importante saber porque, mais uma vez, questões de prova que podem ser simples e a gente erra por falta de simbologia. Já pensou cair assim, ó? Logaritmo não, ln, né? A gente tá vendo aqui o ln, não que não seja um logaritmo, mas eu quero a simbologia, ó. ln de e elevado à sétima. Quanto vale? Pensou certo? Acertou? Eu acho que sim. Olha aqui, ó. ln é log na base e. Então fica logaritmo na base e. De quem? De e elevado à sétima potência. Quanto vai dar isso? Ó, dá exatamente o expoente. Sem fazer cálculo, resposta fica 7. Beleza? Viu como log não é difícil? Mas é uma questão de entender a definição, lembrar de algumas consequências e saber algumas simbologias. Não adianta ir para a prova sem lembrar simbologia. Não adianta ir para a prova sem saber definição, certo? Como em toda aula eu deixo um desafio, hoje não será diferente. E o desafio vem aqui ao lado. Vamos lá, desafio de logaritmo. Eu quero que tu responda para mim quanto vai dar isso aqui, ó. 9 elevado a logaritmo de 5 na base 3 mais 1. Beleza? Quanto vale isto aqui? Tá lançado o desafio. Espero a resposta de vocês aonde? Na estrada com os profs. Vai lá no Instagram, manda um direct pra gente que a gente ajuda vocês. Mais uma vez, parabéns quem está fazendo. Muito importante forçar a cabeça um pouquinho aí. Falou, galera. Até a próxima aula.